Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos vocês. Muito bom vê-los aqui mais uma vez no nosso Evangelho. Vamos começar então com a mensagem de Carlos Bacelli, A Outra Face. Ela é psicografada por Carlos Bacelli e é do irmão José. Não deixes de exercer qualquer vigilância sobre os teus impulsos de agressividade. Não creias que já tenhas superado a tua capacidade de reagir com violência ante a menor provocação que recebas. Raríssimos são os espíritos que se encontram em condições de oferecer a outra face sem revide. Sabendo de tuas crises de impaciência no trato com as pessoas, enquanto não te sentires preparado para silenciar ofensas e assimilar os golpes desfechados contra o teu amor próprio, procura evitar situações de confronto que te ponham à prova. Se te percebes com baixo poder de resistência moral no enfrentamento de determinados problemas, melhor que tomes a iniciativa de afastar-te o máximo possível, somente retornando a lidar com eles quando, por eles, não mais possa ser induzido à perturbação. Vamos todos, então, fechar os nossos olhos para fazermos a nossa prece, nos conectando com a espiritualidade maior, elevando os nossos pensamentos ao Pai amado, agradecendo a companhia dos espíritos amigos e deixando-nos envolver por eles, deixando-nos envolver por sua bondade, por seu amor, que tanto nos traz conforto, que tanto nos fortalece. Te agradecemos, ó Pai, a proteção, e que possamos a cada dia estar mais perto de Ti. Abençoe a todos e esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Obrigada. Hoje, quem fará a leitura do nosso Evangelho é o nosso querido irmão Paulo. Depois o Davi fará a explicação. Por favor, Paulo. Boa noite a todos. A cólera, um espírito protetor, Bordeaux, 1863. O orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vos considerardes, ao contrário, de tal maneira acima de vossos irmãos, seja na finura de espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é acaso orgulho ferido por uma contradita que vos faz repelir as observações justas e rejeitar, encolerizados, os mais sábios conselhos? Até mesmo a impaciência causadas pelas contrariedades, em geral pueris, decorre da importância atribuída à personalidade, perante a qual julgais que todos devem curvar-se. No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, a própria natureza bruta, aos objetos inanimados que despedaça por não o obedecerem. Ah, se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria horror de si mesmo, ou se reconheceria ridículo.
que julgue por isso a impressão que deve causar aos outros. Ao menos pelo respeito a si mesmo, deveria esforçar-se, pois, para vencer essa tendência que o torna digno de piedade. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que lhe altera a saúde, compromete a sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Mas ainda há outra consideração que o deveria deter: o pensamento de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não sentirá remorsos por fazer sofrer as criaturas que mais ama? E que mágoa mortal não sentirá se, num acesso de arrebatamento, cometesse um ato de que teria de recriminar-se por toda a vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer-se muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar os esforços para dominá-la. O espírita, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente, ou que para isso exigiram muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com seu temperamento. Em vez de se considerar culpado, atribui a falta ao seu organismo, acusando assim a Deus pelos seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. Não há dúvida que existem temperamentos que se prestam melhor aos atos de violência, como existem músculos mais flexíveis que melhor se prestam a exercícios físicos. Não penseis, porém, que seja essa a causa fundamental da cólera, e acreditai que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico, enquanto um espírito violento, num corpo linfático, não seria dócil. Nesse caso, a violência apenas tomaria outro caráter. Não dispondo de seu organismo apropriado à sua manifestação, a cólera seria concentrada, enquanto, no caso contrário, seria expansiva. O corpo não dá impulsos de cólera a quem não os tem, como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem que é deformado não pode tornar-se direito porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que se relaciona com o espírito, quando dispõe de uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam aos vossos olhos? Dizei, pois, que o homem só permanece vicioso porque o quer, mas que aquele que deseja corrigir-se sempre o pode fazer. De outra maneira, a lei do progresso não existiria para o homem. Maria, por favor. Obrigada, Paulo. Agora, nosso irmão Davi. Boa noite a todos. Vamos ajustar aqui. Estão me ouvindo direitinho? Maria, tudo bem? Em paz? Legal. Eu estava aqui ligando o equipamento aqui, e a Sirlei estava ali ouvindo a prévia ali do Jornal da Noite, e uma notícia me chamou a atenção, eu vou colocar aqui antes para vocês. Na pequena cidade de Bom Jardim, no noroeste do estado, ainda hoje, um homem assassinou o vizinho por causa do som alto, num ataque de cólera. Então, o assunto que nós vamos falar, e o assunto tratado aqui, tanto muito bem nos trazido na leitura do Paulo, a quem agradecemos muito, como na mensagem do Bacelli, já lida anteriormente pela Maria,
Ele não é teoria, não é lá da história, não é da doutrina espírita. Ele é muito presente nas nossas vidas. Então, é lógico que esse ataque de cólera que me referi, eu não vi a notícia, agora desligamos e viemos, né, cuidar aqui. Mas foi um assalto, um impulso violentíssimo de cólera, que é o assunto tratado aqui. Mas nós não vamos nos referir apenas a esses casos extremos. O assunto que está tratado aqui trata da natureza espiritual do homem, do ser humano, do espírito humano e do seu pensamento, e da possibilidade dele ir modificando-se, ao contrário do que muita gente pensa. Então, nós não estamos falando só de aquele que tem um impulso e vai lá e mata o outro. Não. Nós estamos falando de todas aquelas pessoas que já teve um ataque de raiva, de fúria, de alguma forma de revolta, de ódio, de ira. Aquela pessoa que às vezes já jogou um copo na parede, já quebrou, já deu um chute no sofá, ou no cachorro, que é pior. Quem nunca viu algo assim? Quem nunca teve uma situação assim na sua casa? Ou pior, quem de nós nunca teve, ainda que sozinho, e fica bufando aquele acesso de raiva? Não é verdade? E vontade de se descontar em alguém. Isso é cólera. É toda forma de ira, de raiva, de ódio, ainda que passa aí, no caso desse especificamente tratado aqui, daqueles assim que dão um surto, né? Só que tem algumas pessoas que têm isso sempre que são... a minha avó usava um termo muito... são tocados na sua contrariedade, são contrariados nos seus desejos, nos seus pensamentos, nas suas vontades. E que pessoas são essas? O texto nos traz muito bem o mecanismo, o instrumento da cólera, da pessoa colérica, é o orgulho, é o seu orgulho, que muita gente chama falsamente de amor próprio. Amor próprio é outra coisa. Quando você tem amor por si, você se educa. A gente se educa, a gente procura aprender, a gente procura se preservar. E a gente vê que a cólera não é preservação, ao contrário, é autodestruição. Então, não tem nada a ver com amor próprio, né? É diferente. Em segundo lugar, essas pessoas que são mais facilmente suscetíveis da cólera, do ódio, da raiva, desses impulsos assim de ira, elas normalmente se justificam, isso o texto está dizendo, né, desse espírito protetor, que trouxe essa mensagem em 1863, e é atualíssimo, se justifica dizendo que está na natureza, ou seja, a culpa é Deus que me fez assim. Como se eu fosse feito assim e assim vou ser para a eternidade. Como aliás, se justificando, usando até uma ignorância, a sua própria ignorância muitas vezes, para se justificar. E é engraçado que eu já ouvi isso muitas vezes, e ouço de vez em quando. Eu sou assim, e acabou. Eu sou assim, não vou mudar nunca. Tem gente que acha que essa rigidez de comportamento, de intolerância, acha que isso é virtude. Tem gente que acha que isso é virtude. Tem gente que diz assim, eu sou muito bom, mas não pisa no meu calo. Na primeira ele fala, eu sou orgulhoso, mas não mexe comigo que vão ver que eu sou pior, eu sou egoísta também. Essa frase quer dizer isso. Sou muito bom, mas não mexa comigo. Quantas vezes eu já ouvi? Isso é tão presente. Isso é da minha natureza. Eu sou assim, como eu já disse, Deus me fez assim, e tal, e por aí afora. Outros, porque têm determinada ascendência,
econômica, financeira, ou então de uma posição social, ou de um cargo, alguma coisa assim. Isso também eu já vi muito, e com certeza você está. Aqui eu mando. Quantos pais, quantas mães dizem isso nos seus lares? Isso não é educação. Isso é a tirania do orgulho e do egoísmo. Né? Então, a gente precisa muito aprender sobre o orgulho para compreender que essa ira, esses ataques, é um exercício do orgulho. É o exercício desse mal que a gente tem. E olha que a própria palavra orgulho, tem gente que tem orgulho de ter orgulho. Acha que isso é uma virtude. Eu tenho o maior orgulho do meu filho, quer dizer, ele é bom, né? Ele é melhor que os filhos dos outros, e é assim porque é meu filho. É como se dissesse isso. As pessoas não conseguem compreender que sentir orgulho é sentir-se melhor que outros. É exatamente o oposto da humildade. É exatamente o inverso. E o que é pior, as atitudes egoístas que desse sentimento de orgulho decorre, ela é contrária à caridade, que é o exercício nosso do amor diário com o próximo. Então, olha só, é uma situação, é um contexto terrível onde isso se insere. Então, a gente não tem como mudar a nossa natureza de um dia para o outro. Eu sempre digo isso. Nós não adianta só compreendermos, nós não vamos virar santo amanhã. Mas a gente tem que conter os seus efeitos. Os efeitos da ignorância, os efeitos do orgulho. E a cólera é um deles. E dos mais terríveis, né? Então, o que nós observamos aí? Vamos falar um pouquinho a respeito da questão de como é que funciona em nós mesmos, porque o texto nos chama a atenção de que a pessoa prejudica a si próprio. E a si próprio não é como o espírito, que ele fica teimando em ser orgulhoso e não querer aprender a ser pacífico, porque isso está acostado no bem-aventurados os mansos e pacíficos. Na ordem que Jesus nos dá, no norte que ele nos dá para nosso entendimento e para nosso caminhar nesse sentido. Né? Isso vem na contramão, essa questão que aqui é chamado da cólera. Mas tem todos esses outros componentes, ou esses sinônimos, ou semelhanças dentro do nosso entendimento, da nossa língua. Muito bem. Então, vamos ver uma coisa. O espírito encarnado, o nosso complexo, né, encarnado, espírito encarnado, nós temos, ligando todos os nossos centros de força do nosso organismo, semelhante à nossa coluna, que vai desde o cóccix até a ligação com o bulbo encefálico, ou seja, aquele centro de equilíbrio do corpo é também a ligação dos centros de energia do espírito encarnado. Se assemelha a uma lâmpada, sabe essas lâmpadas compridas assim de gás, né? A gás aí que pode ser LED, que pode ser o antigo neon e por aí fora. E quando o espírito está em paz e todos esses sentidos estão equilibrados, ela brilha, ela é luz. Quando está em desequilíbrio, ele apaga. E o pior do que apagar, ficar ali aquela coisa fosca, é uma outra situação. Nós produzimos no contexto físico líquidos biliares principalmente, mas tem vários outros de várias outras glândulas que são responsáveis por esse equilíbrio e que quando nós nos contraímos de raiva, elas têm uma superprodução desses ácidos. Ou seja, vamos imaginar o indivíduo pacífico, equilibrado.
quando ele pensa no outro e transmite isso para o outro, essa luz, essa paz, esse brilho, atravessa todo o seu organismo, o seu corpo perispiritual, o seu espaço, inclusive, exterior da sua aura perispirítica, para chegar no outro. Então, nós concluímos o seguinte: você não faz o bem para ninguém antes de fazer para você mesmo. Se você fizer o bem, você já para alguém, você já fez para você antes. Olha que coisa. E isso é energético, isso é físico. Em compensação, quando você deseja o mal, quando você fica com raiva de alguém, você produz um suco gástrico, ácidos por todas as glândulas do corpo, que são corrosivas mais do que o seu corpo precisa para digerir os alimentos, para ter as suas funções metabólicas normais. Né? E aí, antes de atingir o outro com seus pensamentos coléricos, você atravessa todo o seu corpo, organismo físico e perispiritual, rasgando os tecidos com um ácido deletério, excessivo, excessivamente corrosivo. O que a gente pode deduzir é o seguinte: a pessoa que é muito colérica, ele pode não atingir o outro com a sua cólera, pode não ir lá e matar o outro, mas com certeza ele vai perfurar o seu estômago, fazendo úlceras. Ele vai prejudicar todos os tecidos do seu corpo com os seus excessivos, né? Ou como chegou aqui, um sujeito muito biliar, né? Como está dito no texto, é bem isso, né? É exatamente assim. Então, se não for por uma questão de exercício de aprimoramento mental, humano, fraterno, se todo o cidadão conhecesse os próprios efeitos da cólera, da ira, da raiva, do ódio, ele já se conteria, muitas vezes, não pelo bem do outro, mas pelo seu próprio. Porque se prejudica muito. Aí, sem contar, obviamente, nos efeitos devastadores que isso pode ter na sua questão psíquica e espiritual, do seu retardo nesse processo. Então, meus queridos, eu ouvi uma lição do Divaldo, para variar, onde ele diz que nós podemos fazer exercício. Quando a gente vê uma cena de alguém colérico, de alguém raivoso, de alguém muito bravo, assim, nossa, se acalma, e não sei o quê. Imagina você naquela situação. Sabe quando você vê aquelas pessoas com a veia do pescoço estufada e ele quer fazer, né? Ele quer fazer a sua vingança, vamos dizer assim. Isso é uma tristeza. A pessoa assim é digna de piedade, né? Porque não consegue se acalmar, não consegue respirar, ele está se prejudicando primeiramente. Então, é muito importante que nós levemos sempre essa questão que ele nos fala, do exercício, do treinamento, de uma autossugestão de calma. Sempre. Essa para tudo, sempre. De confiança, de paz e de humildade. Porque humildade, na nossa cultura, que é contrário ao orgulho, como nós falamos, mas infelizmente ela é muito mal entendida. Humildade não tem nada a ver com bens materiais. Tá? Às vezes você vai num lugar, e é lógico, nós chamamos as pessoas de humildes, naquelas situações sociais, muitas vezes, deprimentes. Mas lá você encontra todo tipo de espírito, assim como encontra em qualquer outra classe. Então, isso que Jesus se referiu e foi falado no Evangelho recentemente aí sobre a questão dos pobres em espírito, né? Então, é necessário que a gente observe essas situações e que no nosso meio, nas nossas casas, né, nos nossos lares, nos nossos ambientes, como a gente sempre diz, no trabalho, nos meios sociais, se a gente não puder fazer uma intervenção que seja absolutamente pacífica, nós não podemos entrar no clima do ódio, da raiva,
Outra coisa, então nós devemos aguardar o momento adequado ou fazer da forma adequada, nem que essa forma adequada naquele momento seja apenas de nós mantermos a calma e tentarmos transmitir isso em oração, em pensamento, para aqueles que estão necessitados dessa paz ali em volta, né? E em outras situações, nós também não podemos ser os disseminadores dessas ideias, do comportamento revoltoso, de ódio, de raiva, né? É lógico que nós não concordamos com tantas coisas que se acontecem e tal, mas sejamos disseminadores dos comportamentos pacificadores, né? Esse é o inverso. As pessoas falam, qual que é o contrário da paz? Qual que é o contrário da paz? Não é a guerra, simplesmente. É essa guerra espiritual, essa guerra psíquica que nós temos conosco mesmos. É essa cólera interna, é essa raiva, é essa ira. Né? É esse estado mental. Então, essa é a nossa guerra, né? Então, nós somos chamados a sermos não só pacíficos, como chamou o Cristo, para toda a humanidade, mas a doutrina espírita nos chama a nós, que temos estudado, a sermos agentes pacificadores. E agentes pacificadores não quer dizer, eu nunca vou ser um Martin Luther King, um Gandhi, não tem essa pretensão. Primeiro conosco mesmo. E onde você estiver, procurar exercer esse espírito de paz. E é difícil, é muito difícil. Tem hora que a gente, né, aí, opa, escorreguei aqui. Aí, um pedido de desculpa, muitas vezes, olha, que tal. Mas, então, é necessário nós vigiarmos, né, o nosso coração, o nosso pensamento com relação a esse comportamento. Então, não vamos só pensar que isso é para os casos extremos, tá? Para os casos de assassinato ou de condutas assim violentíssimas, de agressões múltiplas e costumeiras. Não. Começa pelo pensamento. Começa no nosso comportamento mental. Tanto é que o exercício oposto é o de paz mental, é um exercício mental de pacificação, de observar todos os conflitos e dizer, nossa, normalmente você vai ver num conflito que está ali próximo de você, que pode ter uma razão fática para um lado ou para o outro. Mas se o conflito aumentou, é porque o comportamento de todos os lados está errado. Minha avó dizia que quando um não quer, dois não brigam. Porque se um for pacífico, não tem revolta. Não tem briga. Vai ter a briga do outro consigo mesmo. E talvez a oração do outro, porque não consegue falar com ele. Né? Mas então isso nós temos que cuidar. É isso que o Evangelho de hoje nos chama. A sermos pacíficos, claro. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Mas, a nós, talvez um pouquinho mais, vamos procurar, no nosso meio, no contexto em que cabe a nossa oração, o nosso pensamento de paz, nós sermos agentes pacificadores desses ambientes. Obrigado pela oportunidade. Uma boa noite a todos. Obrigada, Davi. Que possamos, né, manter sempre a mansidão. Vamos estar sempre atentos a isso, né? Agora eu convido o nosso querido irmão Everton para fazer a prece final de hoje. Por favor, Everton. Boa noite, queridos amigos. Muito obrigado pelo convite, tá? Então vamos acalmar os nossos corações, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus Cristo. Vamos agradecer pela semana maravilhosa de nossas vidas. Vamos agradecer pela explicação que tivemos do Evangelho, né, pelo nosso irmão Davi, e que com esses conhecimentos estamos no caminho correto da elevação espiritual. Vamos pedir a Jesus, nosso mestre, para que cuide de nossos irmãos desencarnados e também encarnados. Vamos pedir para que todas as famílias aflitas
nesse momento de pandemia, sejam acolhidas e confortadas. Vamos pedir para que todos os enfermos sejam acolhidos pela bondade do Cristo, nosso Mestre. E vamos mentalizar e pedir para que toda a espiritualidade superior esteja sempre conosco. Que assim seja. Obrigada, Everton. Obrigada a todos e que possamos estar juntos novamente na próxima quinta-feira. Fiquem com Deus.